Fala pessoal, eu me chamo Felipe, sou cofundador da Octane Sales e hoje eu estou aqui para inaugurar essa série de vídeos, tá? Que a gente quer trazer para vocês muito conteúdo a respeito de automação, ah, tanto usando o SalesBot, que é esse robô de vendas da Como, mas também usando outras ferramentas de automação que a Como proporciona. E aí, não vamos falar só de automação de atendimento ou automação conversacional, vamos falar também de automações de operação, automações de processo, tá joia? Eh, que no dia a dia a gente sabe que ajuda a gente, né, a entregar uma efetividade maior sem depender tanto de um humano, de operações manuais, tá joia? Esse que é um grande poder aí da Como, né? E que hoje a gente vai começar falando do SalesBot, que talvez seja aí a ferramenta mais marcante da Como, né? Essa ferramenta que tem a capacidade de automatizar o nosso pré-atendimento e dar um pouquinho de liberdade ali para o, enfim, para o vendedor, né? A gente ganha muito tempo fazendo alguns pré-atendimentos, tá joia? E aí, por que, que a gente quis começar com SalesBot, né? Porque, para ser sincero, é onde as pessoas têm muita dúvida de como usar o SalesBot, de como construir um SalesBot, tá? Então, muitos clientes nossos têm dúvida a respeito desse assunto e até outros parceiros como que às vezes buscam a gente assim para tirar algum tipo de dúvida. Hoje a gente vai trazer o básico do SalesBot, tá? Então, vamos conversar bastante a respeito dos módulos de construção do SalesBot e vamos também, no final do vídeo, aí, montar um SalesBot junto, né? Vamos montar um robô de pré-atendimento juntos. Vai ser um robô mais simples, mais básico, mas eu acredito que com a criatividade de vocês e com o conteúdo que a gente vai passar, vocês vão ter condições aí de construir um robô mais complexo e mais completinho para dar conta do pré-atendimento de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou ficar aqui no cantinho mesmo, tá, da tela, para não atrapalhar a gravação aqui, e vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo dentro da Como, tá? Então, para começar, vamos lá, vamos ver aonde que a gente acessa, qual parte da Como a gente acessa para poder construir o nosso SalesBot. Eu já estou com minha tela aberta aqui, tá, na conta da Octane, e para acessar o robô, a gente vai em configurações, tá? Configurações, vocês vão provavelmente ter uma tela parecida com a minha aqui, e aí é só pesquisar pela opção ferramentas de comunicação. É aqui dentro dessa aba que a gente vai ter a opção de construir os modelos de bate-papo, ou seja, as mensagens rápidas, mas que a gente também vai ter a opção de construir os nossos robôs, tá bom? Então tá, minha página já carregou aqui. E aí como que a gente faz para criar um seus bot, né? Se vocês não tiverem, a conta de vocês forem nova, né, ou não tiver nenhum robô, essa lista aqui vai estar vazia. Como a gente aqui já tem vários robôs implementados, a gente vai ter uma lista e a gente consegue fazer a gestão desses robôs aqui dentro, tá bom? Não é o foco do vídeo, mas, por exemplo, a gente vai conseguir desligar um robô ou excluir um robô, tá? Ou entrar nesse robô para fazer a edição dele, tá? Mas o foco é a gente criar um robô do zero, então vai ter esse botão aqui, ó, criar ou importar um novo bot. É só clicar e aí a gente tem aqui dentro da Como alguns templates de robôs, tá? Eu sugiro que vocês criem um do zero, tá? Porque vai dar mais controle, mais, enfim, vocês vão conseguir montar um robô mais personalizado para o caso de vocês, tá joia? E aí no vídeo de hoje, como eu comentei, a gente vai falar bastante desses módulos, né, desses blocos de construção do SalesBot. Então, a ideia é passar de um por um aqui, explicando, né? É, lógico que estão alguns aqui que não cabem a gente falar aqui no vídeo, mas os mais importantes vocês podem ter certeza que a gente vai abordar. Começando pelo bloco de enviar mensagem, tá? Que aí vai ser talvez o bloco principal do robô, que é quando a gente eh, quer sinalizar para o robô que a gente vai enviar uma mensagem para o nosso lead, tá? Então, só clicar em enviar mensagem e aqui a gente vai ter a opção de configurar esse bloco, tá joia? Aqui em cima, no cabeçalho do bloco, né, a gente tem algumas opções, tá bom?
E aí, importante lembrar de configurar essas opções aqui, tá bom, pessoal? Para evitar alguns erros no funcionamento do robô ou algum comportamento inesperado, tá? Começando aqui por para quem a gente vai enviar essa mensagem. Então, o ideal é que a gente sempre selecione essa opção aqui, a terceira opção, tá? A gente vai enviar para o contato principal daquele lead e para os canais selecionados. Ou seja, imagina que eu tenho mais de um WhatsApp conectado na minha conta. Eu não quero enviar uma mensagem para esse lead a partir de todos os canais. Eu quero enviar a partir de um canal específico, né? Então, isso aqui vai dar muito controle para a gente definir a partir de qual canal ou de qual ferramenta eu vou enviar a mensagem para esse lead. Então, pode ser, por exemplo, aqui no caso da Octane, eu poderia falar que eu quero mandar uma mensagem pelo Instagram, ou quero mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp do Vitor, ou pelo WhatsApp da Ingrid, tá? Nesse caso, eu quero só que essa comunicação seja feita pelo WhatsApp do Vitor, tá? Porque ele é do time de vendas. A Ingrid, ela pertence a um outro time. Então, se um contato chegar para a Ingrid, eu quero que esse contato, que é de suporte, ele receba um outro tipo de atendimento. E aí, aqui dentro, é que eu vou conseguir personalizar esse tipo de questão, tá joia? Então, definir aqui que esse robô ele só vai funcionar para esse canal de atendimento, que é o do Vitor, tá joia? E aí, embaixo, eu vou poder escrever essa mensagem que vai ser enviada de fato, tá? Então, imagina que a gente vai iniciar esse pré-atendimento. Então, o lead, ele mandou uma mensagem para a gente primeiro, tá? E aí, eu vou respondê-lo com outra mensagem. Então, eu estou com a minha colinha aqui, eu vou até copiar. Ó. Então, imagina que a gente vai se apresentar como se fôssemos um robô, para a pessoa, inclusive, saber que, né, ela está conversando com uma ferramenta automatizada e ela conseguir adaptar a comunicação dela para esse robô. Então, tem muita gente que às vezes quer que a gente construa um robô que emule um humano, só que isso traz muito erro, porque as pessoas vão conversar ah, vão responder achando que estão conversando com um humano. E às vezes o robô ele precisa que a pessoa responda de uma determinada forma. Ela responda mandando um número ou mandando somente um nome, né? E quando a pessoa sabe que ela está sendo atendida por um robô, as chances dela seguir esse fluxo são mais altas, né? Ela vai entender que ela está conversando com um robô e ela vai se adaptar, né? Ela vai adaptar a comunicação dela ali, a resposta dela, para que ela tenha sucesso nesse atendimento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com um chatzinho bem básico. Então, beleza, está aqui a mensagem, copiei aqui da minha colinha, e aqui eu só quero saber o nome dessa pessoa. Então, quando ela chega pelo WhatsApp, a gente já tem o número dela, mas nem sempre a gente vai ter o nome. Então, é legal confirmar essa informação, tá? Para isso, né, para fazer essa pergunta, essa solicitação, eu usei o bloco de enviar mensagem. Aí, vocês podem perguntar, Felipe, e esses dois botões aqui embaixo, para que serve, né? Eu consigo enviar botão pelo WhatsApp. Essas duas opções, esses dois botões, eles não vão funcionar para o canal de WhatsApp, tá? Eles vão funcionar somente para o Instagram e o Facebook, né? Para o Direct e para o Messenger, tá bom? No WhatsApp, para utilizar botão, a gente precisa ter uma ferramenta chamada WhatsApp API, que é uma ferramenta paga do WhatsApp, e utilizar o botão é um pouco mais complicado, tá? Não seria tão simples quanto sair adicionando os botões aqui, tá joia? Seria ideal, né? Seria muito bom ter essa funcionalidade, mas infelizmente isso aqui só vai funcionar para o Direct e para o Messenger, tá bom? Então, deixa eu excluir aqui para a gente continuar. Então, tá bom. Então, eu perguntei para o lead sobre o nome dele, e aí o que acontece? Eu tenho que esperar por uma resposta, né? E para isso, a gente tem o bloco de pausa, tá?
Mas antes de falar do bloco de pausa, pessoal, vou comentar rapidinho do bloco de enviar mensagem interna, tá? Então, o bloco de enviar mensagem interna, ele funciona para a gente mandar uma mensagem, mas que não é para o lead. Eu consigo mandar uma mensagem para outros usuários da Como, tá? Então, por exemplo, eu vou conseguir mandar uma mensagem aqui para o meu vendedor avisando ele de algum processo ou deixando para ele algum tipo de regra para ele seguir em relação ao atendimento, lembrar ele de algum tipo de modelo de mensagem que tem que ser enviado. Tem muita possibilidade para trabalhar com esse bloco, tá bom? Ah, então, recomendo usarem com sabedoria, tá joia? Mas o que a gente quer aqui agora é o terceiro bloco, que é o bloco de pausar. Como que o bloco de pausar funciona? Vocês vão ver que vocês vão ter a opção aqui eh, de clicar e selecionar algumas opções de pausa, tá? Quais vão ser as pausas mais utilizadas por vocês? Essas duas, tá? Até a mensagem recebida ou o cronômetro. O cronômetro ele funciona basicamente como um reloginho mesmo. Então ele vai ficar contando, né, esse tempo que vocês conseguem personalizar. Né, eu consigo botar 10 minutos ou 24 horas. Né? Então aqui a gente consegue personalizar esse tempo, esse relógio. Tá? E aí ele vai ficar pausado nessa etapa aqui até que esse relógio zere. Quando o cronômetro zerar, ele vai avançar, né, o robô, a execução do robô vai avançar para a próxima etapa. Tá? E a outra opção que a gente tem é utilizar até a mensagem recebida, que significa o quê? O robô ele vai ficar pausado nessa etapa até que o lead responda a gente. E é isso que a gente quer. Tá? Nesse caso aqui, é exatamente isso que a gente quer. A gente fez uma pergunta para o lead e agora a gente quer é, aguardar pela resposta dele. E a gente vai utilizar o bloco de pausar para isso, tá joia? Em seguida, né, quando o lead responder para a gente vai, a gente quer armazenar essa informação, né? A gente não quer que isso fique perdido na conversa, a gente quer guardar essa informação para a gente poder usar depois. Então, o nome é um dado super importante do lead. Então, eu quero saber no futuro, eu quero que essa informação esteja acessível, inclusive para eu conseguir fazer uma comunicação personalizada com esse lead. E aí, a gente tem um bloco de ação aqui, pessoal. Tá? O bloco de ação, ele consegue performar, né, a gente consegue configurar para o robô performar diversas ações, atividades de forma automática. Então, a gente vai desde adicionar uma nota, né, passando por adicionar tarefa, a mudar o status da conversa com o lead, concluir tarefas, tá? Até o que talvez seja o mais importante aqui para a gente agora, que é definir um campo. Então, eu quero pegar essa informação que eu recebi e eu quero usar o robô para definir um campo personalizado dentro desse cartão, desse lead, né, ou desse contato, tá joia? E a gente vai usar ele aqui agora. Só vou falar rapidamente de enviar e-mail, enviar um webhook. Enviar e-mail é claro, né? Se a gente tiver uma caixa compartilhada configurada aqui dentro da Como, a gente vai conseguir fazer que o robô envie e-mails de forma automatizada. E enviar um webhook, a gente consegue também fazer com que esse robô envie informações do lead para outros sistemas via webhook, tá joia? Então, são algumas opções importantes aqui do bloco ação. Mas vamos voltar aqui e vamos seguir com definir campo, que é o que a gente quer de fato. Então, beleza, criei o bloco e agora eu preciso configurar o bloco de definir campo, tá joia? O que a gente quer fazer? A gente quer pegar o nome que a pessoa me respondeu, tá? E guardar esse nome dentro do campo de nome do contato, tá? Então, aqui já está definido, né? Ó, definir chat contact nome. Ele já vem com essa configuração por padrão. É óbvio que a gente poderia trocar isso aqui por outras variáveis, tá bom? Então, o valor de venda, localização, se a gente vier a perguntar para ele, porte da empresa, se a gente vier a perguntar para o lead. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar. Todos os campos personalizados que estiverem no cartão do lead, a gente consegue acessar e definir de forma automática via Salesbot, tá joia?
mas agora a gente quer realmente o chat contact, ou seja, o contato com quem estamos conversando. Eu quero definir o campo de nome e eu quero definir esse campo de nome através da resposta que o lead deu. Então, ao invés de entrada manual, onde a gente digitaria aqui o nome, né, o valor desse campo, a gente, na verdade, vai usar a opção mensagem do cliente. Então, basicamente, o robô vai pegar a resposta que o cliente deu e vai armazenar dentro do campo nome. Por isso que, inclusive, a gente precisa esperar que esse lead responda a gente, tá joia? E aí, eh, ao fazer isso, o robô vai seguir. Daí, pessoal, a gente pode seguir com o atendimento. Então, a gente já tem o nome do contato, e aí a gente pode seguir com o atendimento, continuando a conversa, né? Então, eu vou voltar aqui e vou usar mais um bloco de enviar mensagem, tá joia? É, ah, como que a gente poderia continuar essa conversa, né? Eu poderia perguntar a ele a respeito dos serviços que ele tem interesse ou das dúvidas que ele tem interesse, tá? E aí eu vou copiar a mensagem aqui, ó, já com a minha colinha, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. Botei aqui, é um prazer conversar com você e puxei o primeiro nome desse lead, ou seja, a resposta que ele me deu, eu já vou usar para personalizar a minha mensagem. Como que a gente acessa esses valores que a gente tem armazenado, né, do cartão do lead aqui na Como? Então, vou até apagar para fazer junto de vocês. Basta digitar o colchete, né, abrir colchete, e aí a Como ela já vai apresentar para a gente os valores que a gente consegue utilizar, tá? Então, basicamente, a gente está atrás do nome. Então, se eu digitar nome aqui, ele já vai me sugerir algumas opções de nome, né, de valores de campos para utilizar. E aí eu quero o primeiro nome, tá? Então, tá aqui. E aí, em seguida, eu pergunto para ele, ó, pergunto sobre o que ele gostaria de conversar e peço para ele responder apenas com um número, tá? E aí que entra uma questão importante. Eu falei lá atrás que não tinha como utilizar os botões, mas a gente consegue utilizar a questão dos números, né? Então, a gente pode sinalizar para o lead que basta ele digitar um número para selecionar a opção com qual ele quer seguir. E aí tem uma questão, né? A gente precisa validar a resposta que o lead deu, né? Então, ele pode responder 1, ele pode responder 2, ele pode responder 3. Se a gente estivesse usando o botão, né? Imagina que seria algo parecido com isso, cada botão vai ter o seu fluxo, né? Mas, como a gente não tem botão, a gente vai precisar construir essa funcionalidade, né, com os blocos que o Salesbot tem disponíveis para a gente, tá bom? Então, deixa eu excluir aqui e vamos fazer isso. Vamos construir esse fluxo, né, essa rota. Então, para cada opção, a gente precisa de uma rota. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai ter, logo abaixo da opção ação, o bloco condição, tá? E é exatamente esse bloco que a gente quer utilizar. É um bloco bastante versátil, a gente consegue trabalhar com muitas condições aqui dentro, só precisa se atentar a uma questão aqui dentro, que é o quê? Essas condições elas são executadas de cima para baixo. Então, se a primeira condição for satisfeita, né, se a primeira condição for verdade, o robô ele vai seguir somente por esse fluxo. Depois, se essa primeira opção não for verdade e a segunda sim for verdade, ela só vai seguir pelo segundo fluxo e assim por diante. Então, é importante lembrar que existe essa hierarquia, né? Existe a prioridade. Então, ele vai avaliar condição por condição. E a primeira condição que for verdadeira, ele vai seguir com o fluxo sem executar as condições de baixo. Ele não vai nem testar as condições de baixo, tá bom? Então, só se atentar a isso na hora de construir o robô, porque às vezes pode estar esperando, né, que ele fez essa condição de cima e aí depois eu quero que ele veja essa condição de baixo aqui também para seguir pelo caminho, como se fosse caminhos paralelos. Isso não vai acontecer, tá, pessoal? Ele vai seguir somente por um fluxo e não vai executar os fluxos de baixo, né, os passos de baixo, tá bem? Mas tudo bem, então vamos lá. Agora a gente quer criar essa leitura
a respeito da resposta do lead. Então, eu até pulei aqui uma etapa, tá? Ó, a gente precisa de um outro bloco de espera, porque eu preciso que o lead me responda, tá joia? E aí, ó, aqui na coma a gente consegue duplicar os blocos, tá? Então, já fica aí também mais uma dica. A gente consegue criar duplicatas para às vezes não precisar fazer uma configuração toda do zero. Aqui é um bloco simples, né? Mas às vezes um bloco mais complexo, vocês vão conseguir duplicar e ganhar um tempo aí na configuração, tá? Os blocos eles estão desconfigurados, eles estão desconectados aqui. Como que a gente faz para conectar? A gente vai ter a opção aqui, ó, ir para outra etapa. E a gente consegue selecionar para qual etapa esse fluxo deve seguir. Ele deve vir para a etapa de número 13, pausar. E aí, já conectou, tá? Então, já fez essa conexão aqui para a gente. Em seguida, pessoal, a gente quer fazer o bloco de condição para validar qual que foi o número que a pessoa respondeu. Então, eu vou aqui, ó, em condição. Então, já está aqui, ó, se o cliente enviar iguais, ou seja, está me falando que eu quero que lê a mensagem que o cliente enviar, e essa mensagem tem que ser igual ao que eu vou digitar aqui manualmente. Então, digitei 1, eu vou só replicar isso aqui para os outros. Então, 2, 3, tá? E é isso tudo que eu preciso, não preciso de mais opções. Um detalhe, né? Se nenhuma das opções for verdadeira, ele vai sempre ter essa última opção aqui, que é quando nenhuma das condições acima foi satisfeita, né? Então, imagina que a pessoa respondeu com o número 4 ou respondeu algum texto, tá? Ela provavelmente vai seguir por esse caminho aqui, tá? E aí, a gente pode fazer uma tratativa do tipo, olha, não entendi a sua resposta, você pode me responder novamente somente com um número? Então, dá para fazer esse tipo de tratativa, tá, no fluxo. Aqui a gente não vai fazer para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou só utilizar o bloco aqui, ó, de parar o robô. E a gente aqui está falando que vai encerrar, não vai fazer mais nada. O robô ele vai parar, tá? E aí ele não segue mais nenhum fluxo, tá joia? Mas tudo bem. Então, agora a gente tem aqui, ó, os 3 caminhos para o qual a gente pode trabalhar a resposta desse lead. O que, que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu quero também armazenar esse interesse que o lead tem, né? Então, aqui na mensagem eu falei que ele pode responder 1, caso ele queira uma demonstração da Como, ele pode responder 2, caso ele queira saber mais dos serviços da Octane, ou ele pode responder 3, caso ele queira contratar os usuários como para ele, tá? Então, basicamente, o que eu quero fazer é armazenar essa informação em um campo personalizado. O que, que a gente usa para fazer isso? A gente usa o bloco de ação com a configuração de definir campo. Então, eu venho aqui e aí não é mais uma informação de contato, é uma informação de lead, tá? É desse jeito que a nossa conta aqui da Octane está configurada, tá? Então, eu vou buscar aqui pelo campo de interesse, tá? Que eu criei só para esse vídeo. E aí eu vou informar aqui, ó, de forma manual mesmo, esse lead que é uma demonstração como, tá? E aí para a gente ganhar tempo, olha, eu vou duplicar. Vou duplicar mais uma vez e vou conectar esses blocos. Então, definir campo e agora conectar essa linha com o bloco 22. Então, ir para outra etapa, definir campo 22. Beleza? E aí eu preciso mudar essas opções aqui embaixo agora. Uma vai ser serviços, informação sobre os serviços. E a última vai ser contratar usuários como. Beleza? Aí, o que a gente poderia fazer aqui agora é mandar uma mensagem personalizada para cada tipo de serviço que a pessoa selecionou, tá? Aqui eu vou fazer apenas uma mensagem para os 3, mas a gente poderia seguir
com um atendimento personalizado para cada opção, né? Então, para cada opção que a pessoa escolheu, eu faço um atendimento diferenciado. Isso vai entregar mais personalização, provavelmente as taxas de conversão vão ser melhores, tá bom? Mas, a critério de demonstração aqui, pessoal, eu vou só criar um único bloco de mensagem para a gente só testar, tá? Então, ficaria algo como assim, né? Ó, que legal, fulano, já vou chamar um de nossos consultores para te explicar tudo que você precisa saber e seguir com o seu atendimento, tá bom? Já volto. Aí a gente observa que só um bloco aqui de definir campo está conectado, mas aí de novo a gente pode vir aqui em ir para outra etapa e conectar com o bloco 19 e enviar mensagem, tá? Então, agora estão todos conectados. E aí eu já expliquei para o lead, né, que a gente vai chamar um consultor para atender ele. Então, agora o atendimento ele vai ser humano daqui para frente. O que eu vou fazer? Vou fazer, inclusive, uma automação de processo aqui também. Então, primeira coisa que eu vou fazer é mandar uma mensagem interna. Vou mandar uma mensagem para o Vitor, tá? Que é o nosso vendedor, falando exatamente sobre isso. Olha, vou mandar aqui o lead, tem interesse em... E aí eu vou conseguir acessar esse campo, pessoal, que a gente definiu lá atrás, que é o interesse com interrogaçãozinha aqui, ó. O lead tem interesse em, por favor, continue com o atendimento. Então, beleza, eu mandei uma mensagem para o Vitor reforçando a resposta que o lead deu, tá? E aí, ó, a gente consegue, inclusive, também já tirar esse lead da etapa de atendimento inicial e, através da opção aqui, ó, ação, mudar o status do lead, eu vou jogar ele para a etapa de qualificação, tá bom? Em seguida, é só a gente finalizar o robô, porque daqui para frente eu não quero fazer mais nada, não quero que o robô faça mais nada, eu quero que o atendimento a partir daqui seja humano, tá joia? Então, eu vou parar o robô, beleza? Poderia aqui, pessoal, criar uma tarefa, poderia, né, adicionar uma tag, poderia fazer uma série de questões aqui de forma automática. Mas para não ficar muito extenso, vamos parar por aqui, tá? Só vou abordar com vocês mais alguns bloquinhos que ficaram faltando falar, tá? Mas a gente falou aí talvez dos mais importantes, beleza? Então ficou faltando falar basicamente de iniciar SalesBot, etapa adaptada e widget. Tá? Por que eu não vou abordar esses três aqui com muita profundidade nesse vídeo? Porque eles são blocos mais complexos, né? E talvez que raramente a gente vá usar, tá bom? Por exemplo, o bloco de widget, ele é um bloco que vocês vão ter acesso à utilização de widgets que não são da Como, são ferramentas de terceiros que a Como permitiu que fossem utilizadas aqui dentro. Mas então, dificilmente a gente vai utilizar essas ferramentas aqui, tá? A gente também vai ter o bloco de etapa adaptada. Mas o que quer dizer a etapa adaptada? Seria configurar, através de código escrito, alguma ação do robô. Então, também, raramente a gente vai utilizar isso aqui, porque tudo que a gente poderia fazer aqui, a gente consegue fazer com os blocos que já estão pré-construídos, tá bom? Então, também não tem necessidade. E aí, para fechar, a gente tem o iniciar SalesBot. O iniciar SalesBot, ele faz o que? A gente consegue parar o nosso robô, que está em execução agora, e iniciar um próximo robô, né, que a gente selecione aqui, a gente consegue fazer essa ativação de um outro robô por dentro desse nosso próprio robô, tá bom? E aí, isso aqui também é uma ação mais complexa um pouquinho, mas que pode ser muito efetiva quando às vezes a gente tiver um robô muito grande, com muitas etapas, e a gente quer subdividir a atividade desse robô. Então, funciona bem também, tá joia? E aí, pessoal, antes de finalizar,
sempre lembrar de botar o bloco em parar seus bots em todo em toda ponta, né, de fluxo. Então, aqui é uma ponta, né, chegou ao fim, eu boto para parar o robô. E aqui é uma outra ponta, a gente botou para parar o robô e não tem mais nenhuma pontinha solta. Então, nosso robô está top, tá 10, tá? Eu vou salvar. O robô terminou de salvar, é o robô número 80, tá? Salesbot 80. Se a gente quisesse trocar o nome, a gente poderia trocar o nome aqui, tá? Só clicar no lápis e mudar o nome. Então, teste vídeo YouTube, vou salvar com esse nome, tá? E em seguida, a gente tem que testar ele, né? Por que testa ele? Essa é uma das boas práticas que eu comentei com vocês. Então, é importante testar para a gente, antes de ativar esse robô na conta inteira, a gente ter a oportunidade de validar que aquela configuração que a gente fez está se comportando como a gente esperava, né? Então, daí a importância de testar o robô. E aí, para testar o robô, a gente vai aqui no funil de leads, tá? Pode ser num funil de teste, num funil de demonstração, ou pode ser no próprio funil que está ativo, não tem problema. A gente vai criar um lead do zero aqui, tá? Então, vou criar um lead com o nome teste, vou abrir esse lead aqui e vou adicionar um contato. Então, não vou botar o nome de contato para emular, né, esses leads que vão chegar conversando com a gente pelo WhatsApp, que não vão ter o nome, tá? Para ver o robô fazendo aquela captura do nome. E aí eu vou botar só o meu número para o robô conseguir entrar em contato comigo, tá bom? Então, opa, pronto, beleza. Então tá aqui, vamos lá, vamos testar o robô, vamos ver se o robô ele vai começar a conversa comigo. Então, para testar o robô, pessoal, aqui pode estar em nota, por exemplo, né, na caixa de mensagem, não tem problema, vocês clicam aqui e vem em bate-papo, precisa estar na opção bate-papo, tá joia? Em seguida, vocês vão ter a opção do raiozinho aqui, ó, só clicar no raiozinho e selecionar o robô que vocês querem testar de forma manual. Então, o robô que a gente quer testar é o teste vídeo YouTube, tá? A hora que vocês clicarem no nome do robô, vai aparecer a opção aqui diferente. Não vai ser enviar mensagem, vai ser executar. É só clicar em executar e, teoricamente, o robô deveria funcionar. Aqui, no caso, não funcionou, mas é por um detalhe que eu deixei passar de propósito para explicar para vocês, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso robô e ver o que deu de errado com esse robô. Então, beleza. Então, vamos aqui atrás do nosso robô de teste e entender por que ele não mandou a mensagem depois que a gente executou ele. Então, pessoal, o que acontece? Aqui no bloco de enviar mensagem, quando for o primeiro bloco, a gente vai ter a opção aqui dentro dos canais, a gente vai ter essa opção aqui, ó, tá? Se você nunca conversou em um canal, tente enviar uma mensagem. E esse botão é uma chavezinha, que vai estar ligada ou vai estar desligada. O que acontece? Quando um lead ele chega mandando mensagem, a gente já tem um canal de comunicação, a gente já tem uma conversação aberta com ele. Então, o robô ele não precisa abrir esse canal de forma manual. Né, a conversa já está aberta, o robô ele não precisa abrir essa conversa. Quando, por exemplo, igual eu adicionei o meu lead lá com o meu contato de forma manual, o lead ele não mandou uma mensagem para mim. Eu preciso que o robô faça essa abertura de conversa com esse lead, tá? E é exatamente o que significa este botãozinho aqui. Então, só de eu ativar esse botão, agora o robô ele vai conseguir, de fato, iniciar a conversa com o meu lead, tá? Então, essa é uma opção que vale a pena se atentar para quando a gente tiver, por exemplo, recebendo leads de formulário, né? Ou, enfim, recebendo leads através de fontes que não sejam o próprio WhatsApp, tá? Porque a gente vai precisar iniciar a conversa com esse lead, né? Então, mais um exemplo, imagina que o lead chegou pelo Instagram,
a gente perguntou o número dele, né, de WhatsApp, salvou ali no campo personalizado, e agora um outro robô vai mandar mensagem pelo WhatsApp. Então, eu precisaria que essa opção estivesse selecionada, porque o robô ele vai precisar abrir uma conversa nesse canal de WhatsApp que a gente selecionou, tá bom? Então, beleza, já salvei, né? Vou fechar e vou voltar lá para o meu lead, para a gente fazer o teste de novo e ver se o que eu falei é verdade, tá bom? Então, beleza, já está aqui com a opção do raiozinho aparecendo, só selecionar o robô e executar, tá bem? Então, beleza, deixa eu dar um F5 aqui que eu acredito que a mensagem foi. Beleza, a mensagem foi. Então, vou responder aqui no meu WhatsApp com o meu nome. E aí a gente vai verificar se o robô vai salvar a mensagem, o meu nome dentro do campo aqui de contato, tá bom? Então, beleza, respondi. Ele já definiu aqui, tá? Às vezes, pessoal, não vai atualizar aqui no cartão de lead de cara, tá? A gente precisaria dar um F5. Mas aqui no histórico ele já me sinalizou ó, que deu certo, tá bom? Eu vou atualizar para a gente... Ó, apareceu. Mas, de qualquer forma, atualizei e tá aqui, tá joia? Então, beleza, recebi a mensagem aqui com as opções e eu vou falar que eu quero uma demonstração da como, tá joia? Beleza. Então, respondi, ele já deu prosseguimento aqui, avisando que vai chamar o atendente e já deixou a mensagem aqui, ó, lead tem interesse em demonstração como, siga com atendimento por favor. Ele deixou a mensagem aqui para o Vitor, tá joia? E já foi lá, preencheu o campo de interesse com o valor demonstração como e movimentou o meu lead, que agora está na etapa de qualificação, tá joia? Então, esse é o robô, esse é o básico dos seus bots, pessoal. Como eu disse, é usar isso aqui com criatividade para montar um fluxo maior, mais complexo e que vai poder ajudar vocês aí no pré-atendimento, né? Mas a dica que eu dou também é que o simples funciona bem. Então, às vezes, começar com um fluxo mais simples, vai ajudar vocês a treinar e vai ajudar vocês a entenderem quais são as perguntas que os leads têm e melhorando esse fluxo com o tempo, deixando ele mais complexo com o tempo. Porque às vezes a gente imagina uma coisa complexa, né, muito completa, que vai levar o lead até o momento da venda, mas que na prática isso às vezes não vai funcionar tão bem, porque primeiro a gente precisa entender essa jornada que o lead tem, né? Quais são as perguntas que ele faz, quais são as objeções que ele tem, quais são as dúvidas que ele tem, para aí sim a gente conseguir montar uma automação efetiva, né, que vai conseguir levar esse lead para momentos mais fundos ali no funil de vendas, né? Vai conseguir encaminhar esse lead por mais tempo até que um humano de fato precise assumir o atendimento. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o convite para vocês comentarem aqui dúvidas que vocês tenham ou tópicos que vocês gostariam de abordar. Se ficou faltando falar alguma coisa aqui no vídeo também, fiquem à vontade para comentar, porque ajuda a gente aí nos próximos conteúdos.